todos para concursos, para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, sobre administração de documentos. Não. Administração financeira? Não. Tem um conteúdo estranho que eu estou estudando agora, que estava na apostila, que é de estoques, administração de materiais, acho que esse é o nome. Eu vou tentar terminar esse conteúdo da apostila. Vai ser um saco. Sobre lotes econômico de compras. Lote econômico de compras, ou LEC, baseia-se no definição possível, ou seja, decide a quantidade de itens a ser reposta, comprada pelo menor custo possível, em busca de um equilíbrio econômico entre o custo de manutenção de estoque e o custo de aquisição do pedido. A fórmula de lote econômico de compra é raiz de 2 vezes C vezes CP dividido por CA, em que C é consumo ou demanda, CP é custo do pedido e CA é o custo de armazenagem unitária ou o custo do material, da manutenção unitária. Agora um exercício comentado. Vamos ver se tem alguma matemática aqui. O modelo de lote econômico é a quantidade ótima de estoques que deve compor cada pedido. Está escrito mesmo ótimo? Que estranho. Cada pedido de compra é aquela em que os valores dos custos dos pedidos são iguais aos dos custos de manutenção dos estoques. São iguais aos dos custos de manutenção dos estoques. Não entendi o que eu acabei de ler. A resposta está certa. Isso aqui era para julgar certo e errado, tá certo. Não viu a explicação. O modelo de lote econômico busca o equilíbrio entre os custos de manutenção de estoque e o custo de aquisição do pedido. Logo, quando há uma igualdade entre esses dois itens, pode-se definir que hoje houve uma quantidade ótima de estoque. Vamos ver mais uma questão. Uma empresa utiliza o lote econômico de compra, LEC, para repor o estoque de uma das suas peças, cuja demanda de anual é de 90 mil. Ou seja, ele está dando aquelas informações. Então, essa é uma questão de lembrar a fórmula. Vamos tentar lembrar a fórmula. 90 mil. Qual é o estoque? Segundo ponto é se o custo de colocação de um pedido CC, custo de colocação, é igual a 4.000 e o custo de manutenção de estoque, custo de manutenção, é igual a 20 reais por peça por ano, igual a LC atualizado. Daí esse treco aqui o de peça tem que multiplicar pelo estoque para fazer aquela divisão? Não entendi. A resposta era a letra D. Vamos ver se dá para fazer sentido aqui. A letra D dava 6.000. O cálculo econômico da compra do leque. Utiliza a seguinte fórmula: 2 vezes x vezes p, 2 vezes p, vezes, quer dizer, 2 vezes c vezes cp, dividido por ca. Raiz de texto. Consumo, demanda,
Daí eu usava todos esses tecos aqui que a gente usou mesmo. 2 vezes 90 vezes 4.000. Ou seja, tinha que multiplicar pelos custos e depois dividir pelaquela estoque de unidade. Eu acho que o número de custo de manutenção de estoque era muito baixo. Eu acho que tinha que fazer uma conta antes, mas não parece que não precisava fazer isso, uma conta antes. Mas agora que eu olho, se era mesmo, era literalmente o nome do CA que tem que fazer a divisão é custo de armazenagem unitário ou custo de manutenção unitário. Ou seja, desde o começo a questão deu a informação que precisava. Isso é tipo uma administração de materiais. O segundo ponto é, agora outra coisa de administração é o just in time, que eu não lembro o que é isso. Método surgido no Japão, visa a produção de itens exatamente no momento em que são necessários. Acho que isso pode ser considerado sustentável, né? Tipo, não é desperdício de materiais. Busca a redução do desperdício por meio de redução de estoques, minimização de defeitos e retrabalho. O just-in-time visa a produção na quantidade necessária no momento certo para atender a demanda com o mínimo de estoque ou estoque zero, seja estoque de produtos acabados, estoque de produtos semi-acabados ou estoque de matéria-prima. Esta pautado na melhoria de contínua da produtividade. O just-in-time é conhecido como sistema que puxa a produção, visto que a produção só acontece conforme a necessidade sinalizada pelo comprador, ao contrário dos sistemas tradicionais que empurram a produção, ou seja, produzem mesmo que não haja a demanda depois da produção, empurram o produto para o possível demanda. Agora eu tenho um treco aqui escrito Kanban, que me confunde. Isso aqui é do Just in Time ou não é o treco? Parece que é uma das técnicas do Just in Time. Kanban é considerada uma das técnicas do Just in Time. A palavra japonesa Kanban significa cartão ou sinal. Essa técnica controla a retirada dos materiais e transferência para outro estágio de operação. Além disso, serve para informar a quantidade a ser produzida no processo em que se encontra. Slack et al. Define alguns tipos de Kanban. Kanban de transporte usado para avisar o estágio anterior que o material pode ser retirado no estoque e transferido para uma destinação específica. Se eu estou sacando direito, o Kanban é o sinalzinho que está falando para marcar quando vai ter, quando é que para trocar o estoque, né? De produção, sinal para um processo produtivo que ele pode produzir. O comissário pode um item para que seja colocado em estoque. Kanban do fornecedor. O Kanban do fornecedor é usado para avisar, sabe, se lembra, sinal. Esse Kanban é sinal. Para avisar o fornecedor que é necessário enviar material ou componentes para um estágio de produção. Exercício comentado. Certo e errado. Na administração de estoques, just in time, se mantém um estoque de segurança para que na necessidade de produto material já esteja disponível. Se mantém um estoque de segurança para que na necessidade do produto material já esteja disponível. Isso é ao contrário do just in time. Errado. O just in time visa a produção de quantidade necessária no momento certo para atender a demanda com um mínimo de estoque ou estoque zero. Portanto, não prevê o estoque de segurança. Próxima questão de alternativa. Ou, daí tem um espaço de completar. Ou é usado para avisar o estágio anterior que o material pode ser retirado em estoque para uma destinação específica. A alternativa que completa corretamente o sentido desse conceito é, ou seja, provavelmente está falando do just in time da técnica de campanha de sinal, né? Para avisar as coisas. Daí que tipo de Kanban? Tem um monte de Kanban, né? Tipo, eu não percebi ele muito rápido, mas tinha uns Kanbans
de todo tipo, né? Pelo menos 3 Kanbans diferentes. E o que eu me lembro é o último que eu li, né? O Kanban de fornecedor. Então vamos ver se eu consigo com o contexto. Estágio anterior, que o material pode ser retirado do estoque e transferido para uma destinação específica. Destinação, material, fornecedor, produção, cliente interno, transporte para um lugar específico. Campanha de transporte, porque transferir? E acabou que eu acertei meu chute. Segundo Slack e tal, Kanban se transporte é usado para avisar o estágio anterior que o material pode ser retirado do estoque e transferido a uma destinação específica. Assim acaba até com o Just in Time. Sobre as avaliações dos estoques. A avaliação dos estoques é o levantamento do valor financeiro dos materiais, desde as matérias-primas iniciais, os materiais em processamento semi-acabados ou acabados até os produtos acabados, tomando por base o preço do curso ou o preço do mercado. A avaliação do estoque é composta por alguns métodos: avaliação de custo médio, avaliação pelo método PEPS, FIFO, e avaliação pelo método EEPS, LIFO, avaliação pelos ciclos de reposição. Também. Custo médio. Nesse método, os custos médios são aplicados no lugar dos custos efetivos, ou seja, o material, ao saírem do estoque, são calculados pelo custo médio de sua aquisição. Esse método visa, ao longo do prazo, aproximar pelo custo médio aos custos reais dos materiais comprados. Esse é considerado o método mais utilizado. 4 de custo médio. 10 aqui tem umas datas, daí tem nota fiscal. Tem umas quantidades, o preço unitário da quantidade e o total. Depois tem uma parte de saídas, quantidade do preço unitário total e saldo em estoque. Depois disso tem uma explicação daqueles métodos que falou. O método PEPS, o FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai. Ou FIFO, First In, First Out. Esse método define as primeiras unidades compradas e estocadas. Serão as primeiras unidades a serem utilizadas no processo produtivo ou serem vendidas. Ou seja, as unidades que foram adquiridas primeiro estão há mais tempo no estoque e serão as primeiras a saírem. Dessa forma, existe maior probabilidade do valor do estoque estar sempre atualizado ao valor do mercado, visto que ele será composto pelas últimas unidades que entram, uma vez que as unidades que estão há mais tempo no estoque sairão primeiro. Faz muito sentido. Depois tem o método EPS, o LIFO, que é o último que entra e primeiro que sai, ou LIFO, Last In, the First Out. Determina que as unidades já armazenadas mais recentemente no estoque, ou seja, as unidades que entraram por último, são as primeiras unidades a serem destinadas à produção ou à venda. E, por meio desse método, entende-se que os custos dos itens que saírem primeiro refletem os custos dos itens recentemente comprados ou produzidos. Eu tenho de novo aqui um exemplo de um quadro de cálculo de pelo método UEPS. E, na verdade, estão os mesmos textos aqui, mas os números... Tem uns lugares que não estão preenchidos. Eu me confundi. Ah. E o último é o custo de reposição. De acordo com o Chiavenato, é o custo de reposição ou de estoque que ajuda a avaliação financeira dos estoques. Assim, o valor dos estoques é sempre atualizado em função dos preços do mercado. Geralmente é utilizado o seguinte cálculo para a definição do custo de reposição. Daí a tecla é só CR é igual a PU mais ACR, né? Ou seja, o custo de reposição é só uma soma de duas coisas. Uma é o preço unitário de material. Olha, o preço unitário aparece de novo. E é só o preço unitário com o acréscimo de custos de reposição de porcentagem.
Depois disso é só mais exercícios e para terminar, né? Questão. Com base no controle de estoque de um determinado produto pelo PEPS, né? Aquele produto entra, produto sai. Temos estoque inicial em 1/3/2017, composto por 40 unidades adquiridas no valor de 2.000 cada. Depois ele coloca as coisinhas para mexer uma tabelinha, né? Mas no dia 6/3, que era 5 dias depois, compra-se 20 unidades no valor de 3.000 cada. Ou seja, por isso que nas tabelas os valores mudam tanto com os dias, né? Depois, a próxima mudança de preço diminuiu. Tipo, aumentou, diminuiu ou diminuiu. De 20 unidades por 2.500. No dia foram 30 unidades por 3.500. Ou seja, uma hora diminui, cada 5 dias o teco está diminuindo e cada 5 dias o teco está aumentando. Cada qual o saldo total e no estoque é. O que ele quer fazer com o saldo total no estoque? O quanto dinheiro tem no estoque ou quantas unidades tem no estoque? Mas não dá para responder errado porque essa pergunta que eu fiz, porque as respostas são todas em dinheiro, né? Eu tenho que fazer de algum jeito de criar esse conteúdo aqui de valores para valores de reais. A resposta era B. Os primeiros produtos a entrarem no estoque serão os primeiros produtos a saírem. Logo, de acordo com a questão apresentada, saírem 4 produtos ao custo de 2.000 e 10 produtos a custo de 3.000, totalizando a saída de 110. O estoque continha 140.000 peças, 140.000 em peças, 80.000 do estoque inicial, mais 60.000 adquiridas no dia 6/6. Portanto, restaram 30.000 em cada custo de peças em estoque. 1.400, 140.000 até 110.000, conforme demonstrado no quadro abaixo. Ou seja, para resolver esse tipo de questões aqui, você tem que fazer um quadrozinho. Bom, depois uma questão que você tem que lembrar um dos métodos de estoque. Com relação à gestão de um estoque, qual o critério utilizado destaca a ordem cronológica das entradas dos produtos no estoque? Aí tem o EPS, ordem cronológica, LIFO, PEPs e MPM. Não lembro do MPM. O PEPs, produto entra, produto sai, não sei. A resposta era o EPS. O primeiro que entra, primeiro que sai. Ou FIFO, mas aqui está escrito LIFO. Esse método define que as primeiras unidades compradas e estocadas serão primeiras unidades a serem utilizadas no processo produto ou a serem vendidas, ou seja, utiliza como critério a ordem cronológica de entrada de produtos no estoque. Você termina essa quantidade, o próximo treco de administração de materiais é sobre operações do almoxerifado.